Queridos, a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, o Senhor colocou no meu coração, fui inspirada para falar a respeito disso por causa de um livro que eu ganhei no Natal. Ganhei no Natal um livro que falava sobre o senhorio de Jesus. Ganhei da minha mãe. Minha mãe provavelmente está assistindo a live. E eu ganhei esse livro, e esse livro realmente traz princípios muito profundos em que nós precisamos rever hoje, na nossa vida cristã, na forma como nós estamos vivendo, como cristãos e como igreja, a respeito do senhorio de Jesus. Então, o tema da nossa mensagem hoje, nessa manhã, é Jesus é Senhor. Jesus, Ele é Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 5 a 11, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11. Você pode se colocar em pé para fazer a leitura da palavra. Glória a Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus, prestem bem atenção, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pode se tomar seu assento novamente. Aleluia. Deus o exaltou à mais alta posição. Quem deu o título de Senhor a Jesus foi o próprio Deus. Essa palavra Senhor, né, digo até Senhor no diminutivo, ela é muito utilizada. Nós usamos muito essa palavra Senhor. A gente usa por educação, usa para se referir às pessoas mais velhas, ou até pessoas mais novas mesmo, mas quando você, por exemplo, está numa condição em que você é um cliente de uma loja, você está em algum lugar comprando alguma coisa, alguém pode te chamar de Senhor. O que a senhora deseja? O que o senhor deseja? Não é assim que funciona? Às vezes a gente chama os avós, pessoas, o chefe, pessoas quem a gente respeita, de senhor, de senhora. Nem por isso, nem pelo fato de nós chamarmos pessoas de senhor ou de senhora, nós obedecemos a essas pessoas, né? Às vezes, nem os pais que os filhos chamam, às vezes chamam por educação de senhor e senhora, mas os filhos muitas vezes chamam, mas nem obedecem, nem aos pais. Nem ao chefe, muitas vezes, as pessoas obedecem. E nem por isso essa palavra senhor ou senhora faz algum significado para que a pessoa ela obedeça, tenha esse respeito de obediência, né, a essas pessoas. Jesus, ele tem muitos títulos, ele é chamado de muitas coisas. Isaías, quando escreve, ali inspirado por Deus, ele chama Jesus de maravilhoso conselheiro, Deus forte. Nós acabamos de cantar isso aqui, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, ele profetiza tudo isso a respeito de Jesus. Quando Jesus nasceu, o anjo que anunciou a chegada de Jesus, ele disse o quê? Que Jesus era o Salvador. Esse é mais um título de Jesus, o Salvador. Isso foi anunciado pelo próprio anjo. E o próprio Deus, no batismo de Jesus, chama ele de Filho amado. Filho amado, em quem ele sentia prazer, em quem ele tinha alegria. Todos esses títulos, todas essas coisas a respeito de Jesus são verdade. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz.
Ele é o nosso Salvador, como o anjo anunciou no seu nascimento. Ele é o Filho amado de Deus, como Deus assim disse quando ele estava ali no momento do batismo. Mas há um título de Jesus, há um título em que, aqui em Filipenses, como nós lemos, diz que é a mais alta posição dada por Deus. Ele é Senhor, Senhor de todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Jesus é o nome histórico dele. Quando nós olhamos para a história, muitos sabem quem é Jesus. Não como nós sabemos, não com o relacionamento que nós temos. Jesus é o nome histórico dele. Cristo é o nome profético dele. O Messias, o ungido de Deus, o enviado. Esse é o nome profético dele. Mas o título dado por Deus é de Senhor. Senhor, o Deus sobre todas as coisas. E a primeira coisa que nós vamos falar hoje é que alguns querem o Jesus Salvador. Só querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. E por quê? Por que muitos desejam só o Jesus Salvador? Não há dúvidas que ele é Salvador. Aqui em Colossenses 1, 13 e 14 diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção dos nossos pecados. Então, não há dúvidas de que Jesus, ele é Salvador, como o anjo anunciou no seu nascimento. Mas acontece que muitas pessoas, elas querem o Salvador, mas elas não querem o Senhor. Porque é bom ter um Salvador. É bom ter alguém que nos salva. Mas alguém que controla a nossa vida e que domina as nossas vidas, muitas vezes as pessoas não querem. Pensem vocês aqui numa situação comigo. Você está no mar, não sabe nadar, começa a se afogar, de repente, porque no mar, o mar é traiçoeiro, né? De repente você está ali, você tem pé, vem uma onda, acaba o pé que você tinha. E se você não sabe nadar, não sabe sair daquela situação, começa a faltar o pé, falta fôlego, falta força, as forças vão embora. E aí um salva-vidas lá na praia, ele te avista e corre para te buscar no mar. E você, de repente, ali, antes de perder a consciência, você é salvo por aquele salva-vidas, que está sendo pago para isso. Mas ele te salvou. Você praticamente deve sua vida a essa pessoa, porque ele te tirou daquele momento trágico que você estava vivendo. Ele salvou a sua vida naquele momento, mas nem por isso ele passa a ser o dono da sua vida. Nem por isso ele passa a te dar conselhos. Ou nem por isso, quando você está passando por um momento difícil, você vai ligar para o salva-vidas que te salvou e dizer assim: olha, o que eu faço? Estou passando por essa situação e você salvou a minha vida, então me dá conselhos. Você trata um salva-vidas dessa maneira? Não, ele salvou a sua vida. E é só. E muita gente quer esse tipo de relacionamento com Jesus. Quer Jesus como um salva-vidas. Como uma boia em que você se apoia e é salvo dos pecados. E onde você tem vida eterna, mas não tem relacionamento. Não tem relacionamento profundo. Esse relacionamento ali com o salva-vidas da praia, ele vai ser um relacionamento superficial, não é? E tem gente que quer esse tipo de relacionamento com Jesus. Quer o Salvador dos pecados, quer aquele que traz cura, que traz vida eterna, mas não querem o Senhor, aquele que é o dono, aquele que controla, aquele que domina. Não querem entregar as suas vidas ao controle dele, não querem dar a ele o lugar que lhe é devido. O que significa, na prática, então, nós termos Jesus como Senhor das nossas vidas? Para a gente entender isso melhor, é sempre interessante quando a gente fala de algumas palavras que são utilizadas na Bíblia, a gente entender qual o significado delas no original.
E no Novo Testamento, quando Paulo está escrevendo aqui que Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está sobre todo nome, para que todo nome confesse, toda língua confesse, todo joelho se dobre, que Ele é o Senhor. Esse Senhor aqui, em grego, significa Kyrios. Kyrios é a palavra utilizada para Senhor no Novo Testamento. Mas quando a gente fala dessa palavra no original, Kyrios, ela não é uma palavra como nosso Senhor. Ela tem um significado muito mais potente, muito mais profundo do que esse que a gente conhece no português. É muito mais profundo. Para a gente até entender, existe uma junção que é feita, para você entender o significado da dimensão da palavra Kyrios, você precisa juntar várias palavras do português para chegar na palavra Kyrios. Várias palavras, como chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade. Para você chegar no significado de uma palavra, você precisa dessas 5 em português, para você entender a dimensão de que Jesus, ele é Kyrios, ele é chefe, ele é o dono, ele é soberano, máxima autoridade. Quando Paulo escreve aqui aos Filipenses, era isso que ele estava dizendo. Ele não estava dizendo apenas Senhor como nós conhecemos. Ele estava dizendo todas essas coisas. Jesus foi exaltado à mais alta posição e agora ele é chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade. Ele é Senhor de todas as coisas. Aleluia! Agora, a questão de que muitos só desejam o Salvador, mas não querem o Senhor, revela muito do seu coração. Revela a intenção do seu coração. Revela o que está dentro do seu coração. Você percebe que, e com certeza você conhece muitas pessoas assim, que correm para a igreja, que correm para orar, que correm ler a Bíblia, quando o calo aperta, quando a doença chega, ou então, quando o dinheiro falta, quando as coisas começam a ficar difíceis, brigas na família. Então, essas pessoas, elas correm para Jesus nessa hora. E isso revela muito do coração dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas querem o Salvador, o salva-vidas lá da praia. Elas querem o salva-vidas. Mas elas não querem o chefe, o amo, o dono. Porque quando elas chegam para falar com o Senhor, elas já chegam logo olhando para as suas mãos, para ver o que Ele tem nas mãos. Para ver se Ele tem alguma coisa para oferecer. Para ver se Ele tem algo que possa suprir a sua necessidade. Mas se recusam a olhar na sua face. Se recusam a olhar na face de Jesus. E saber quem Ele é. E adorá-lo pela sua essência, por quem Ele é. Porque Ele é Senhor e Deus. Pessoas que tratam Jesus dessa maneira não podem ter o Salvador. Pessoas que não tratam Jesus como Senhor não podem ter o Salvador também. Porque Deus não se agrada de gente interesseira. Deus não se agrada de gente inconstante, que não consegue se aproximar dEle por quem Ele é. E que se nada mais Ele acrescentar, porque Ele é bom e Ele acrescenta, a gente sabe disso, nós temos vivido a presença de um Deus bom, que acrescenta coisas que nós não merecemos, como a Ariadne ministrou aqui no louvor. Mas se Ele ainda não acrescentar, Ele já nos deu. Já nos deu a vida eterna. Já nos deu Jesus. O Senhor deseja que nós nos aproximemos dEle por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Oh, Senhor, nos ajuda. Lá em Lucas 2:11 diz, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mais uma vez, não há como queremos só o Salvador. Vem atrelado junto o Senhor vem junto com o Salvador. Não há como você escolher só uma face de Jesus, você vai precisar querer as duas. Se você não quiser as duas, você não terá nenhuma. Jesus, Ele é Salvador e Senhor. E essa é a mais alta posição que foi lhe dada,
que foi dada a ele. Então, ele salva dos nossos pecados, mas você não vai poder dizer para ele, Senhor, olha, me salva, mas da minha vida cuido eu. Não vem, não. Não se intromete aqui. Não tem como. Não há como obter a salvação sem entregar também o controle da sua vida para ele. Olhando para o exemplo de Zaqueu, eu acho muito interessante algo que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Na verdade, ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe. Né? Ele era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos. Mas a fama de Jesus estava se espalhando ali por Jericó. E aí, quando Jesus ia passar por Jericó, Zaqueu ficou sabendo e falou assim, eu quero ir lá ver quem é esse Jesus, quem é esse homem que tanto falam. Só que tinha um problema. Zaqueu devia ser bem pequenininho, né? Eu não faço ideia de que tamanho, mas a Bíblia fala que ele era de baixa estatura. E aí, quando ele estava ali no meio da multidão, ele não conseguia enxergar Jesus. Aí teve uma brilhante ideia, eu vou correr na frente. Só tinha um caminho para passar, só tinha uma opção. Então, ele correu na frente e ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus passa, ele queria ficar bem escondidinho. E eu imagino, a Bíblia não fala, mas aí a gente começa a imaginar algumas coisas, né? Eu imagino que quando Zaqueu subiu, ele não queria ser notado. Porque os publicanos, os cobradores de impostos, nem eram queridos, né? Só para começar. Não eram pessoas amáveis e muito menos amadas. Então, Zaqueu subiu e provavelmente ele queria ficar escondido em cima daquela árvore. Só que Jesus, quando passa embaixo da árvore, ele para. E ele olha para cima. Eu imagino que o coração de Zaqueu deve ter pulado pela boca. Porque era para estar escondido, era só para ele ver, ele só queria ver Jesus passar ali. Mas aí Jesus para embaixo da árvore. E aí ele diz o seguinte para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. E Zaqueu, ele desce com muita alegria. E o que me chama a atenção aqui, o que eu aprendo com essa situação, é que Jesus, ele é atraído por esses olhares, por olhares desejosos dele. Porque Jesus para embaixo da árvore. Zaqueu talvez não tenha feito nenhum barulhinho, mas o olhar dele desejava ver aquele que iria passar. Aquele Jesus que tanto se falava, eu quero saber quem ele é. E Jesus, ele é atraído por olhares desejosos dele. Ele é atraído. Zaqueu desce com alegria, recebe Jesus em sua casa. E é maravilhoso nós vemos que quando quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a entrada de Jesus naquela casa traz transformação, traz um renovo, porque Zaqueu, ele, sem levantar a mão para aceitar Jesus e ir lá na frente, porque nem tinha ainda, né, essa igreja que nós conhecemos hoje, Zaqueu, ele não foi batizado. Zaqueu, não que essas coisas não sejam importantes, tá? São todas muito importantes. Zaqueu não fez teologia, não deu tempo. Mas Zaqueu, ele reconheceu Jesus como Senhor. E ele chamou Jesus de Senhor. E é fantástica a resposta que Jesus dá para Zaqueu. Hoje, a salvação entrou nessa casa. E eu aprendo com isso que a salvação, ela vem depois da entrega. Depois que eu reconheço que Jesus é Senhor. Depois que eu reconheço que Ele é o dono, que Ele é o chefe, que Ele é o dono de todas as coisas. E aí vem a salvação, como a salvação que entrou na casa de Zaqueu. E que transformou todo aquele lugar. Zaqueu, ele era o Senhor da sua vida quando ele subiu naquela árvore. Mas quando ele desceu, o Senhor da sua vida era Jesus. Não era mais ele. Jesus se tornou o Senhor da sua vida. Porque ele obedeceu. Porque ele recebeu com alegria. E porque ele reconheceu quem era o Senhor. Aleluia! Segunda coisa. Jesus, ele precisa ser o Senhor da minha e da sua vida.
nós não podemos desejar só o Salvador, nós precisamos desejar o Senhor. Na época de Jesus, é interessante nós percebermos uma coisa. Quando alguém escrevia uma carta que era endereçada para outra pessoa, se essa pessoa fosse um escravo, um servo, ele sempre escreveria assim, fulano, escravo ou servo de Cicrano. Então, sempre teria uma identificação no começo da carta. Hoje a gente assina no final, né? Assina a carta no final. Mas naquela época não, a carta era assinada no começo, o que eu acho mais interessante, que assim você já mata a curiosidade de quem mandou a carta. Você já vê ali no começo quem mandou a carta e já fica sabendo. Então, a gente percebe que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve lá, Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele se apresenta a ele e a Timóteo, servos de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve a Filemon, é mais profundo ainda. Ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele não era prisioneiro de Cristo, humanamente falando. Ele era prisioneiro de Roma. Mas ele não ia dar ibope para Roma. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui por causa dele. Ele é o meu Senhor. Não é Roma que manda na minha vida. Roma pode prender o meu corpo, mas não prenderá a minha alma. Então, o servo de Cristo, o prisioneiro que está aqui sendo apresentado, nós percebemos, então, que é muito profundo quando Paulo ele trata Jesus como Senhor dessa maneira. Porque o povo, naquela época, entendia o que isso significava. Porque no Império Romano, quando as pessoas elas se encontravam nas ruas, elas saudavam, assim como a gente diz bom dia, sabe quando a gente fala paz do Senhor, que a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, elas saudavam umas às outras, levantando a mão e dizendo assim, César é o Quírios, porque só César era digno de ter esse título de Quírios, de Senhor. Então, elas saudavam dia e noite. Imagina que isso no Império Romano, dia e noite, era dito o tempo inteiro. Era uma propaganda melhor que qualquer televisão. César é o Quírios, qualquer bom dia, qualquer boa tarde, qualquer boa noite. Mas quando essa saudação ela era feita a um cristão verdadeiro, esse cristão respondia, Jesus é o Senhor. E muitas vezes, esses cristãos eram mortos por causa disso. Porque isso era uma afronta. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Só César é digno. Mas esses cristãos preferiam morrer a negar que quem dominava suas vidas era Jesus. Quem era o Senhor das suas vidas era Jesus. Hoje, eu e você, muitas vezes não entendemos essa realidade porque nós não passamos por isso. Mas há cristãos em todo o mundo, em países perseguidos, que estão sendo mortos, assim como lá na época do Império Romano, porque eles têm respondido, Jesus é o Senhor. Por causa disso, cristãos estão sendo mortos, porque preferem a morte. Porque Paulo já dizia que o morrer é lucro. Preferem a morte do que negar o senhorio de Cristo nas suas vidas. Será que eu e você estamos vivendo com essa intensidade? Nesse nível de entrega das nossas vidas ao senhorio de Jesus? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que a gente está vivendo nessa intensidade, nesse tanto de profundidade que Jesus ele tem sido e tem sido visto como Senhor das nossas vidas? Quando a gente olha para a forma como Jesus chamou os discípulos, a forma como ele convidou cada um para ser seu discípulo, é interessante, sabe o que a gente percebe? Que Jesus, ele não dá maiores explicações. Você sente isso na sua vida também? Eu sinto isso na minha vida. Jesus muitas vezes manda algumas coisas e ele não dá maiores explicações. E a gente fica, Senhor, para onde a gente está indo? O que está acontecendo? Mas esse é o jeito dele de funcionar. Jesus ele não dá maiores explicações. Quando ele chega em André, em Simão, que estão lá pescando, ele chega e diz assim, siga-me, eu farei vocês pescadores de homens. Ele ainda deu explicação, olha, ele ainda falou um pouquinho mais. Siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas
Você acha mesmo, de verdade, que Pedro, Simão Pedro e André entenderam o que significava ser pescadores de homens? Hoje a gente tem aqui o Ministério Rede, que é o Ministério de Jovens, e esse é o slogan deles, né? Você é a rede usada por Jesus, a rede usada para pescar homens. Mas, de verdade, Jesus ele não dá maiores explicações, e ele chega dizendo, olha, venha, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Esses homens não conheciam o significado dessa palavra. Hoje, eu e você conhecemos por causa do uso exaustivo dela. Porque nós usamos ela de maneira exaustiva e nas igrejas e começamos a compreender o significado dessa palavra. Mas eles não sabiam, não fazia nenhum sentido isso para eles. Acontece que a voz de Jesus, ela tem e sempre teve uma autoridade jamais experimentada em toda a face da terra. A voz de Jesus tem uma autoridade. E quando Pedro, Simão Pedro e André olharam para Jesus nos olhos dele, eles não puderam resistir. Não havia como resistir, não precisava de maiores explicações. Eles olharam e disseram, sim, nós vamos te seguir. Nós não sabemos para onde a gente vai, eu não faço ideia do que é ser pescadores de homens, mas nós vamos. O olhar de Jesus, quando nós olhamos para Ele, nós entendemos que nós estamos seguros. E se você não tem conseguido experimentar o controle de Jesus na sua vida, se você tem sido o Senhor da sua vida, e você não tem conseguido experimentar o controle de Jesus, talvez falte olhar nos olhos dele. Talvez falte fixar os seus olhos nos olhos dele, porque quando você fizer isso, quando você experimentar olhar para ele, você vai entender que não existe nada melhor, como também cantamos aqui hoje, nada melhor do que ser guiado, nada melhor do que nós sermos direcionados por ele, nada. Você não vai querer outra vida se você experimentar olhar nos olhos dele e deixar ele guiar a sua vida. Jesus ser o Senhor da sua vida significa que a partir desse momento, você coloca Ele no lugar que lhe é devido. Jesus ser o Senhor da sua vida significa que as suas decisões vão ser baseadas na palavra, não mais no seu achômetro. Jesus ser o Senhor da sua vida significa que as suas ações, elas vão refletir o domínio dele sobre você. Se a gente tem tido ações que não demonstram que nós temos tido o domínio de Cristo, a gente precisa repensar. Talvez Jesus não seja o Senhor das nossas vidas. Ele não está no lugar que lhe é devido aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. A gente precisa posicionar Jesus dentro de nós, no trono onde Ele deve habitar. Tirar o nosso eu desse trono e colocar Jesus. Ele é o Senhor e Ele precisa dominar os nossos pensamentos. Ele precisa dominar as nossas ações. Ele precisa dominar a nossa língua. Precisa nos dominar onde nós caminhamos, o que nós fazemos, onde nós pegamos. A nossa vida precisa ser reflexo do domínio que Ele exerce dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Nós estamos aqui hoje para sermos ministrados, para termos comunhão, mas principalmente para a gente sair daqui e sermos reflexo de Cristo, primeiramente dentro da nossa casa. O primeiro lugar onde a gente precisa ser reflexo de Cristo é dentro da nossa casa. É o lugar mais difícil, talvez, porque é onde a gente está sem máscaras, literalmente. No nosso trabalho, a gente vem aqui, mas não é para ficar, não é para ser crente aqui dentro. É para sair daqui e ser reflexo de Cristo lá fora. É para isso que nós estamos aqui, em comunhão, como corpo, para que a chama fique acesa, para que a gente possa se ajudar, se edificar, mas para que possamos sair daqui, sermos reflexo dele, aonde quer que nós estejamos. Porque perder o controle para Jesus, na verdade, é ganhar. Quando nós perdemos o controle, a gente entende que a gente está ganhando. Quando a gente, sabe aquela brincadeira de queda de braço, que eu nunca ganho aquela brincadeira. Mas quando você perde aquela queda de braço para Jesus, você entende que você ganhou, porque você ganhou um braço que vai te carregar no colo. Você ganhou braços que vão te guiar, mão forte, poderosa.
Não é mais a nossa mão falha. É mão forte, poderosa. Terceiro e último ponto. Jesus, ele é o Senhor da igreja. E não estou falando de igreja física, local. Igreja Cristã da Trindade em Osasco ou qualquer outro lugar. Ele é o Senhor da igreja dele. Porque a igreja de Cristo, ultimamente não tem parecido, né? Ultimamente nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Mas quando Jesus, após 40 dias da sua ressurreição, ele ascendeu aos céus. Ele deixou aqui 120 cristãos. Eram 120 cristãos com apenas uma ordem: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide. Esses 120 homens, depois de tudo que eles haviam presenciado, visto, vivido e ouvido, eles incendiaram o mundo com a mensagem do Evangelho. É por isso que 2022 anos, nós estamos aqui com o mesmo fogo no coração, com o mesmo amor, falando a respeito dele, entendendo a respeito da mensagem do Evangelho. Eles cumpriram a ordem de Cristo, eles espalharam o Evangelho por todo o mundo, porque a sua fé era inabalável. A determinação desses eram 120. Tem igrejas, né, tem milhares de membros. Eu estou falando de 120 homens que incendiaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Mas porque eles tinham algum tipo de poder, até tinham poder recebido do alto. O poder vindo do Espírito Santo. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo para anunciar essa mensagem. Mas esses homens, essas mulheres, eles tinham uma fé tão intensa e eles compartilharam essa ordem, porque essa ordem ela foi dada pelo Senhor da igreja. Era o dono quem estava mandando. Era o chefe. A razão da existência da igreja ela é uma só: fazer discípulos de todas as nações. Essa foi a ordem. E se nós, como igreja, hoje, não fazemos discípulos, fechem as portas. Porque não há o menor sentido de nós continuarmos se nós não estamos gerando novos cristãos. Se nós somos infrutíferos, inférteis, não há sentido da continuação de uma igreja. Porque a ordem dada é: fazei discípulos. Gerem novas pessoas para o reino. E eu não estou dizendo nem gerar novas pessoas para ficarem aqui nesse CT de Osasco. Aqueles que vierem são muito bem-vindos, mas são pessoas para o reino, para serem lançadas, para espalharem o amor, para espalharem a mensagem de Cristo. Nós precisamos ser frutíferos, nós precisamos ser férteis naquilo que nós fomos chamados para fazer, a ordem dada. E aí, nós percebemos, como a gente já falou, que há igrejas que, infelizmente, não colocam Jesus como Senhor. Na verdade, Jesus não é nem convidado. Porque se ele entrar, ele atrapalha os planos. Então, o pastor Paulo costuma dizer que tem pessoas que nem oram para Jesus voltar. Porque se Jesus voltar, vai atrapalhar os seus planos. E é verdade, é uma triste realidade. Se Jesus tomar o controle de algumas igrejas, provavelmente elas esvaziam, porque a mensagem vai precisar mudar. Se Jesus tomar o controle de alguns lugares, as pessoas vão precisar mudar a forma como elas estão funcionando. E aí, provavelmente, a gente vai entender que ele nunca teve controle. Porque em alguns lugares, infelizmente, o Senhor, o dono, é o homem. É um culto à personalidade. É um culto às pessoas. As pessoas têm uma megalomania, que é uma patológica e excessiva valorização de si mesmo. Se valorizam ao extremo, excessivamente, querem o culto a elas, desejam o controle das vidas das pessoas, dos membros da igreja.
quando, na verdade, pastores, mestres foram chamados para pastorear o rebanho, para conduzir, não para dominar. O dono da igreja é Jesus. Ele é o dono, ele é o chefe, é ele quem controla, é ele quem dá as diretrizes, é ele quem fala o que nós precisamos fazer ou não. É ele, é ele. Agora, se nós entendemos o nosso propósito de ser igreja, se nós entendemos para que nós fomos chamados, nós vamos tomar a ordem do ID. Nós não vamos ficar parados. Porque o ID não é só para Pitu e o Raul, que são missionários. Não é só para eles. O ID é para mim, é para o André, é para a irmã Sheila, é para a Cecília, para a Ariadne, é para todos nós. O ID não é só para pastores ou para pessoas que ministram a palavra. O ID é responsabilidade minha e sua. E se Jesus é o Senhor da minha e da sua vida, o Senhor da igreja, nós vamos obedecer a ordem. É a ordem dele. É a ordem do Senhor da igreja. E a igreja que obedece o ID, ela acolhe os necessitados, nas suas necessidades humanas também, porque Jesus fazia isso. Jesus fazia isso. Jesus, ele curava os enfermos. Jesus, ele estava próximo. Ele entendia as necessidades humanas. Mas isso não pode ser o fim, o propósito principal. Esse pode ser um meio, porque a igreja que tem Cristo como Senhor, ela vai acolher o necessitado, vai orar pela cura do doente, ela vai levar as cestas básicas, ela vai trabalhar na assistência social, mas isso tudo é um meio para que as pessoas conheçam o Jesus, Senhor e Salvador. Para que Jesus possa ser glorificado através das nossas vidas. Aí sim nós seremos uma igreja frutífera, uma igreja que tem Ele como comandante, que não se importa de mudar os planos, que não fica chateado porque os planos mudaram, que não se importa de que as estratégias ou métodos, muitas vezes modelos, não se limita a esses modelos e estratégias. Porque nós vamos, na verdade, nos restringir a ouvir a voz do comandante. Os métodos e estratégias que Ele vai dar, mudar eles no caminho quando o Senhor mandar. Essa é a igreja que tem Jesus como Senhor, como dono, que não fica frustrado. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade de mudança de planos às vezes. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu estou planejando alguma coisa e de repente não dá certo. Alguma coisa acontece, um Covid aparece no caminho, né, e você precisa mudar os planos. E é difícil a gente mudar os nossos planos. Mas quando Jesus é o Senhor, a gente passa a entender que os nossos planos não são mais nossos, são dele. Que os planos dele são melhores que os nossos. E aí a gente entrega, Jesus, eu não sei o que o Senhor está fazendo. O Senhor não dá maiores explicações, eu já aprendi. Então eu vou confiar. Eu vou descansar que só Ele pode e entende todas as coisas, o que está acontecendo. Aleluia. A igreja que tem Jesus como Senhor não busca para si ídolos humanos. A igreja que tem Jesus como Senhor busca constantemente a voz dEle, porque só Ele é o centro de todas as coisas. Só Ele é o centro. Lá em Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. O homem, Jesus Cristo. Só há um mediador. Então, a igreja que tem Jesus como Senhor não vai procurar para si ídolos humanos em que ela se apoie, em que ela só consiga funcionar. Se o pastor estiver. E a gente fica muito feliz, nós ficamos aí quase um mês fora. E a gente olha a igreja funcionando. Porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja pertence a Ele. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Foi comprado pelo sangue dEle. Assim como diz lá em Atos 20 e 28, nós fomos comprados pelo sangue dEle. A igreja de Deus pertence a Ele. Então, nós precisamos entender que nós precisamos colocar Ele no lugar que lhe é devido.
o Senhor de todas as coisas. Para concluirmos, queridos, e retomando isso que nós aprendemos aqui hoje, Jesus, Ele é Senhor das nossas vidas. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. E quem não coloca Ele nessa posição, também não pode ter o Salvador. Quem deseja o Salvador precisa reconhecer o Senhor. Quem deseja o Salvador precisa colocar Ele no trono, no controle, onde lhe é devido. E Jesus, Ele é também o Senhor do universo, o Senhor de toda a história. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. Porque Ele é o Senhor da história. Isso não é à toa, isso não é por acaso. É dividida em antes dele e depois dele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Lá em Apocalipse 5, diz que quando João estava tendo a visão do livro, dos 7 selos, ninguém foi achado digno de abrir o livro. E João, vendo isso, ele chorava, porque ele pensava, ninguém é digno de abrir o livro. E o que continha nesse livro? As direções, a vontade de Deus para a humanidade. Aí então João chorando, um ancião chega nele e disse assim, não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Jesus, Ele é o Senhor da história. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno do controle de todas as coisas. Só Ele é. Não há nenhum outro que seja achado digno. Só Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.